Esse podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br. Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Vindo de uma linhagem de sojicultores inovadores, inclusive os precursores da soja em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, Flávio Faedo é um incentivador da agricultura sustentável, do plantio direto na palha, e vem optando por usar métodos alternativos de adubação, como pó de rocha e produtos biológicos no combate a problemas de solo, de doenças e pragas. A ideia é aliar rentabilidade a boas práticas no campo, com uma agricultura regenerativa. Faedo faz parte de uma geração de pioneiros do plantio direto e não quer parar. Ele foi um dos primeiros a experimentar a técnica na região de Rio Verde, Goiás, faz parte da Comigo, Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano, e fundou o Clube Amigos da Terra em 1993. Ele considera que já deu um passo certo e agora caminha para a segunda etapa no trato com a terra. O foco é a relação biológica do solo, na qual a ideia é usar produtos que ele considera menos agressivos, como os fertilizantes biológicos. Sou cria da fazenda desde pequeno, afirma o produtor. Por isso, preciso passar a terra para a próxima geração melhor do que encontrei. Nesta última safra 2020-2021, Flávio Faedo foi eleito pelo voto popular como o produtor personagem Soja Brasil. O projeto Soja Brasil é um dos maiores projetos de comunicação rural do mundo e tem como objetivo valorizar os profissionais envolvidos na cadeia produtiva do grão. Homenageando produtores e pesquisadores que fazem a diferença no Brasil, promove a cada nova temporada um concurso para valorizar as pessoas envolvidas na cadeia produtiva do grão, o personagem Soja Brasil. O projeto tem a realização do Canal Rural e da AproSoja Brasil, com a coordenação da Embrapa Soja e a consultoria Safras e Mercado. Então, vamos conhecer um pouco mais da história desse grande pioneiro e produtor. Podcast Academia do Agro. Flávio Faedo, bom dia! Bom te ver! Bom dia, Valdir. Tudo tranquilo? Prazer é meu. Graças a Deus. Contigo. Que bom, cara. Eu também fico muito orgulhoso e muito lisonjeado em rever o amigo que de quantos anos que a gente já se conhece, né? Já se relaciona. E a oportunidade de você estar nesse meu projeto do podcast Academia do Agro, que tem como objetivo levar histórias, depoimentos, trajetórias e superações de grandes profissionais do agronegócio, na área que eu também atuo, que nós atuamos em conjunto. Então, fica aí meu agradecimento por você ter dado essa oportunidade para nós e seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Valdir. Para mim é um prazer estar falando do agro, né? Que é o vivo do agro. Te conheço há muitos anos também, companheiro em muitas jornadas aí, né? Então é prazer estar falando desse programa e falando sobre o agro, né? Eu nasci dentro do agro e é um negócio que eu tenho muito carinho, muito amor, né? Pelo agronegócio, pelo plantio em si, né? E qualquer que seja a cultura. Bom, antes de mais nada também não poderia deixar de parabenizá-lo este ano 2020-2021. Eu tenho a grata satisfação de conversar com o produtor destaque da agricultura brasileira, né? Personalidade do agro. Esse título, essa homenagem foi feita aí pelo Canal Rural. Meus parabéns, cara. Meus parabéns. Nada mais justo, nada mais oportuno do que dar essa deferência ao colega, ao amigo aí, pelo trabalho que você vem desenvolvendo e que nós vamos explorar um pouco nesse nosso bate-papo. Tá, joia.
Esse foi o personagem de Soja Brasil, né, da safra 19 e 20, né? Então foi... Não, acho que é 20 e 21. 20 e 21, 21, 22 que vai ser o próximo. É verdade. 19, 20 e 21, onde eu fui indicado e concorri com outros personagens também muito interessantes, com uma história muito bonita também. E o público, né? Fui eleito pelo público, pelas pessoas. Eu agradeço imensamente a cada voto que eu tive, a cada pessoa que depositou seu voto na minha história de vida, na minha história com o agro. Eu fiquei muito emocionado, muito gratificado e emocionado com essa homenagem, com esse prêmio, e só de ter sido já indicado entre os 4 produtores já foi muito legal, né? Mas ser escolhido entre os 4, ficar em primeiro lugar, escolhido pelo público, né? Pelo público, que a maioria são produtores, foi um negócio sensacional, né? Fiquei muito emocionado mesmo e gratificado com isso. Você merece, cara. Você merece. Obrigado. Que a gente sabe o trabalho que você tem feito, a determinação, persistência e principalmente o que a gente chama, que eu prezo muito no nosso negócio, que é fé, é confiança, é certeza, é saber eu vou chegar lá, eu acredito nisso, tenho convicção, né? Porque não é para qualquer um, não. A gente sabe que a agricultura, o cara tem que ter essa determinação, tem que ter essa disciplina, né, de saber que vai chegar lá. Bom, Flávio, onde tudo começou? Olha, Valdir, eu vou te falar uma história minha. Eu nasci em 1960, né? E eu nasci junto com a história da soja no Rio Grande do Sul. Em 1960 começaram a plantar soja no Rio Grande do Sul. Então, a minha infância, junto com meus avós, com meu pai, com meus tios, a gente chama nono, né, descendência italiana, foi onde começou o meu gosto, né, o meu amor pela agricultura, né? Porque eu vivenciei toda essa trajetória da soja, desde moleque, vendo com 4 anos, 5 anos, vendo o que meus tios faziam, o que meu pai fazia, vendo colheita de trigo sendo puxada com um trator, a colheitadeira sendo puxada com um trator, vendo trilhar milho em trilhadeira, não tinha colheitadeira, né? E quando chegou as colheitadeiras, para colher soja, a soja era ensacada ainda, né? Então eu vivenciei tudo aquilo. Tinha 2 pessoas costurando o saco, né? Jogando no escorregador, ficava 6 sacos ali, aí abria, puxava uma manivela, abria, caía aqueles 6 sacos, carregava em cima do caminhão, levava para o barracão, para depois, por causa de chuva e coisa, para não ter problema, para depois pensar em levar na cooperativa, né? Então, assim, eu vi toda essa história, desde os primeiros tratores, né, a dificuldade, a mão de obra, o esforço físico muito grande naquela época para essa cultura, porque antes plantava mais, era trigo, milho, outras culturas, batata. Meus avós foram os pioneiros naquela região lá de Passo Fundo, ali entre Passo Fundo e Itapejara, a região do Rio do Peixe, e o meu pai plantava em Coxilha, próximo de Passo Fundo, que era distrito de Passo Fundo, que hoje virou município. Então, assim, desde pequeno, meu pai lá com 10 anos de idade, meu filho, você vai ficar junto com o funcionário e vai aprender a dirigir um trator. Naquela época não tinha direção hidráulica, não tinha nada, então era uma dificuldade, né? CBT, trator CBT, né? Os primeiros lá, os 1020, depois 1090, depois 1105, quer dizer, aí como tudo vai melhorando, né? Hoje a gente vê essas máquinas modernas aí que não pega poeira, não pega nada. Colher sem gabine nenhuma, aquela poeira tudo no rosto, né? Então, eu passei por tudo isso dentro da agricultura. E o meu pai, infelizmente, ele ficou doente muito novo e eu tive que assumir os negócios da família muito cedo. Então, eu tinha 21 anos quando meu pai faleceu, mas com 18 anos para frente tive que tomar conta dos negócios. E antes disso mesmo eu já sabia plantar, com 16 anos já sabia plantar, já sabia colher, já pilotava caminhão dentro da propriedade, né? Então isso tudo a gente já fazia naquele período, aprendeu meio na força, meio assim, muito rápido, né? Mas eu não vejo nada de errado nisso, não. Eu aprendi, tenho gosto por isso
eu acho que foi muito legal para a minha vida, né? Porque eu aprendi a ter responsabilidade mais cedo. Mas foi uma coisa muito gratificante, porque quando eu vim para Goiás, em 1985, eu já vim mais preparado, né? Fiz uma faculdade à noite, não podia fazer de dia. Fiz a faculdade de administração rural. Eu tinha que estudar à noite, trabalhar de dia, um sacrifício muito grande. Mas eu fui rompendo com tudo isso. Depois fiz pós-graduação em administração rural em Lavras, depois fiz um MBA. Quer dizer, eu sempre fui muito esforçado, né? Muito esforçado no trabalho e também na minha vida pessoal em relação aos estudos também, né? Sempre estudando à noite. Eu sempre tive um esforço muito grande na minha vida. E a minha trajetória aqui em Goiás foi em 1985. Você também falou que chegou em 1985 e eu comecei em 1985. E em 1989, eu acho que essas coisas foram me levando para ser indicado, né, para o Personagem Soja Brasil, que foi o plantio direto. Acho que foi um marco na minha vida aqui na região, né, onde eu comecei a fazer plantio direto em 1989. Foi o primeiro plantio direto ali na região do Planalto Verde. Ali. E já com sucesso, já o primeiro plantio direto com sucesso. Apesar das dificuldades, não sabia direito quantos litros de glifosato precisava por hectare para matar qual tipo de braquiária, se era decumes, era uma dosagem, se era resistência, era outra, mas ninguém sabia direito nada ainda. Né? Foi tudo uma experiência para muita gente. Mas antes de fazer o plantio direto aqui, eu tinha feito o plantio direto com 19 anos de idade em Passo Fundo, um dos primeiros plantios direto na região de Coxilha. Em 1979, uma plantadeira importada, tal de FNI Rota Castro, uma plantadeira vinda dos Estados Unidos, muito ruim por sinal, o terreno tinha que ser igual uma mesa, assim, sabe? Tivesse um desnível, a semente ficava de fora, sabe? Mas mesmo assim, naquela época, ainda o plantio direto deu certo lá. As tecnologias que tinha, né? Não tinha o glifosato ainda, eram outros herbicidas, né, para dessecar em pós-emergentes. E ali começou, fiz plantio direto de soja lá, fiz plantio direto de trigo. E quando eu vim aqui para Goiás, toda a área lá já estava em plantio direto. A gente tinha comprado outra plantadeira e já estava em plantio direto lá na região de Passo Fundo. E eu não estava muito conformado aqui com o plantio convencional. Digo, não, aqui tem que mudar isso, né? Dava aquelas chuvas pesadas, aquela erosão eólica, né, que virava aquelas nuvens de poeira, levando aquela terrinha boa mesmo, né, levando para tudo quanto era lado, né. E fora a questão das erosões também laminares, né, quando chovia demais, rompia as curvas de nível e acabava tudo nos rios, né. E eu, em 1989, fiz esse primeiro plantio direto, que foi um marco na minha assim, geração mesmo de agricultor, nasci dentro da agricultura, né? Desde da minha infância até hoje, né? Voltado mesmo para o agronegócio. Que bacana. Hoje o Flávio Faedo, o produtor Flávio Faedo, está plantando, qual que é as dimensões de área que você está hoje plantando? Que culturas que você está fazendo? Hoje eu falo Grupo Faedo, porque nós temos a questão da sucessão familiar, né? Os filhos trabalhando junto, consegui fazer com que meus filhos, um é agrônomo e a outra, minha filha, foi formada em Direito, mas está trabalhando dentro do agronegócio também, sabe? Tem o direito no agronegócio, né? Que é muito importante. Tem, firme, junto. E aí a área que nós plantamos, foi plantada ano passado, é 4.700 hectares. Aí eu planto em regiões diferentes, municípios diferentes. Tudo só em Goiás, mas eu planto aqui no município de Rio Verde, Santa Helena, e no município de Doverlândia, e nós abrimos uma frente também no município de Diorama também. Nós estamos com Diorama também. Então nós estamos nesses 4 municípios plantando. E começando um trabalho um pouco diferente do que era, fazendo perfil de solo nessas áreas novas, né? Geralmente são solos já com uma pecuária, solos que vêm da pecuária já precisando recompor mesmo, né? Degradadas, são áreas degradadas já pela pecuária.
Então, entrando com calagem, com gesso, um perfil de solo para depois já ficar no sistema de plantio direto. Então, esse é o trabalho que a gente tem feito no começo. E mantendo um sistema de plantio direto nas áreas mais antigas, né? Porque lá nos anos 90, ali, né, Valdir, você foi testemunha disso, nós criamos o Clube Amigos da Terra, e foi o clube que difundiu a tecnologia do plantio direto. Eu fui presidente da Associação de Produtores de Grãos naquele período. Nós levamos o Clube Amigos da Terra para dentro da associação. Nós fazíamos uma reunião por mês e discutíamos todos os problemas para entrar no sistema de plantio direto. Os problemas com as plantadeiras, com semeadeiras, com os herbicidas, com o manejo em si, né, técnico para a entrada do plantio direto, com a questão da palhada, que nós fomos buscando a formação da palhada. Então, o Clube Amigos da Terra ajudou muito naquele período para difundir esse plantio direto, né? Plantio direto na palha, né? E eu fui ingressando nas entidades, né? Primeiro, então, fui presidente do Clube Amigos da Terra, presidente da Associação de Produtores, depois fui vice-presidente da Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha, representando Goiás. Cada representante do estado era vice-presidente. Fiquei vários anos também trabalhando na federação. Na PDC também, participei da PDC. Depois fui para o Sindicato Rural, fui para a Federação da Agricultura, na Comissão de Grãos da Federação, e trabalhei por muitos anos, né, no sindicato e na federação também. Mas a gente sabe que tem que passar o bastão para frente, né? E aí eu saí das entidades, mas o povo sabe que pode contar comigo, né? O dia que precisar que a gente ir para a luta de novo, a gente vai, né? A hora que mexerem no agro, mexerem conosco, a gente sabe que tem que movimentar, né? E a gente entende que o Brasil hoje, o agro representa muita coisa para o Brasil hoje, né? Muitas divisas. Gera muito imposto, traz muitas divisas na balança comercial. O agro se tornou, que não era no passado, se tornou importante demais na vida, eu acho que do Brasil e de todos os brasileiros, né? Gera empregos, traz divisas e gera impostos, né? E um detalhe interessante que o plantio direto, né, Valdir, favoreceu também a questão da segunda safra, né? Nós temos uma segunda safra hoje, que é a safra de milho, e também hoje o Brasil virou exportador, importador de alimento, de milho, virou exportador, e com uma quantidade que não é pouca, né? 30 milhões de toneladas, chegou a 40 milhões de toneladas, né? Então o Brasil também se tornou exportador de soja e de milho, né? Com esse sistema que está hoje na atividade do agricultor, né? Que é o sistema de plantio direto, que favoreceu essas áreas novas, evitando erosão, sabe, e desenvolvendo bastante a agricultura. Podcast Academia do Agro. Flávio, você já até brincaram uma vez comigo, né? Dizendo assim, não, você é o pai das inovações tecnológicas na região e tal. Aí eu até brinquei essa história. Tudo bem, posso até ser chamado de pai. Eu só gostaria que você não citasse quem é que é a mãe, né? Porque aí a coisa fica diferente. Você é uma pessoa que você sempre foi precursor, você sempre tem essa visão de futuro que a gente chama, né? Os americanos chamam de long look, visão a longo prazo. E você sempre puxou essa questão de sustentabilidade, de rentabilidade, de regeneração, né? Agricultura regenerativa que se fala tanto hoje, e isso se traduz aí, por exemplo, com o desenvolvimento espetacular da contribuição dos produtores em relação à criação do plantio direto, cultivo mínimo, plantio direto. A questão hoje aí, você tem puxado muito a questão de dar uma regeneração ao solo na correção do perfil, através de calagem, através de gessagem. Hoje, com o advento do pó de roça, a rochagem, chegando aí também com bastante força. Te pergunto, para se atingir plenamente uma agricultura sustentável, quais são os principais obstáculos? É desconhecimento, descrença, é valor? O que seria, na sua opinião? Olha, Valdir, assim, eu sempre gostei de buscar novidades, né?
os primeiros plantios de milheto, depois aveia branca, aveia preta, triticale, plantei trigo na região, né? Então, assim, eu sempre busquei alternativas. Plantei até um tal de dente de burro lá, que me deixou a lavoura inçada por uns anos, sabe? Não, eu fui buscando sempre alternativas, né? Aí veio a braquiária, que ajuda demais, tem a crotalária, a gente quando pensa num sistema, a gente tem que pensar no todo, né? A questão da adubação também, né, que foi um processo evolutivo, acredito eu também, que favoreceu esses plantios rápidos hoje, né? Porque nós temos um espaço muito curto de tempo, né, entre a colheita de soja e o plantio de milho, e essas plantadeiras, e a tecnologia também das máquinas, né? A gente não pode deixar isso de fora, né? As plantadeiras grandes, tratores maiores, você faz tudo muito rápido, né? Mas a adubação de sistema, né? Você aduba a soja e o milho, adubação a lanço, depois adubação de sistema, quer dizer, tudo isso eu fui experimentando também. Eu comecei com a adubação a lanço. Aí um dia eu cheguei pro meu técnico, que a gente faz agricultura de precisão, que é o Cléo João. Falei, Cléo, eu quero fazer uma adubação por ano só, quero adubar a soja e o milho. E nós pegamos um talhão, 2 talhões, que tinham a mesma fertilidade, né? 2 talhões de 100 hectares. E eu peguei e fiz o primeiro teste, fiz a adubação a lanço, já que nós denominamos adubação de sistema. Joguei todo o adubo para a soja e para o milho, e o outro joguei o adubo na soja e joguei para o milho depois. E para minha surpresa, eu produzi mais soja e produzi mais milho na adubação de sistema. No outro ano eu fiz 100% da minha área de adubação de sistema, né? Já deu uma diferença muito grande. Eu colhi 3 sacos a mais de soja por hectare e 11 sacos a mais de milho por hectare. Então foi uma surpresa agradável para mim naquele período, né? Então já entrei na adubação de sistema, né? Fora a questão do ganho operacional, que foi fantástico, né? Por isso que eu falo, acelerou o processo dos plantios, a adubação de sistema, né? Você só se preocupa com a ureia, jogar o nitrogenado no milho. Aí, senão você tinha que estar com uma equipe ali para adubo, assim. A mão de obra diminuiu um pouco, né, nesse período aí. Então, eu acho que a gente pensa no sistema total. Para responder a tua pergunta, eu estou fazendo essa pequena introdução, porque daí a gente foi já colocando, né? Soja e milho com braquiária, milho com outras culturas, crotalárias, e o que a gente começou a observar? Que essa questão da sucessão de culturas, a gente parou de fazer rotação de culturas, né? A gente entrou num sistema de sucessão de culturas. Plantava soja todo ano, plantava milho todo ano. E sem as coberturas, né? Aí foi selecionando pragas de solo, principalmente, né? Doenças, a gente tem um bom controle das doenças aéreas, porque a gente está sempre se antecipando hoje, né? Visualizando todo ano. Então, hoje, a questão, por exemplo, da ferrugem, né? As aplicações são todas preventivas. Teve algumas surpresas desagradáveis, como o cancro da haste no passado, que pegou todo mundo de surpresa, né? Como a ferrugem pegou muita gente de surpresa também, né? E eu me escapei por incrível que pareça, hoje eu me escapei das duas, por questão de observação mesmo. Quando eu plantava 75% da minha soja cristalina, na variedade cristalina na época, eu observei que aquele ano o cristalina produzia um pouco menos e tinha umas manchas que ninguém identificava naquela época. E eu falei, eu vou fazer igual eu faço milho. Estava dividindo o milho em 20% cada cultivar naquela época, porque de vez em quando dava doença no milho também, né? Não tinha essa prática de hoje de fazer os fungicidas. E eu fiz isso na soja, rapaz, e me escapei, porque aí das variedades de soja que eu tinha, eu teve o cristalino que deu 20 sacos a menos do que as outras, e uma siriema na época, que ela foi moderadamente resistente ao cancro da haste. Mas aí eu tinha as outras que produziam normalmente, então de 50 e poucos sacos por hectare naquela época. Eu me escapei do cancro da haste. E me escapei da ferrugem por observação também, e também por uma questão técnica. O meu técnico me ajudou também.
Não, está fazendo um fungicida só, vamos fazer 2. Eu digo, pô, mas o custo de 2 fungicidas, né? Mas aí me deu um estalo, não, vou fazer os 2, fiz mais preventivo. Me escapei da ferrugem naquele período também. Então isso aí tudo faz com que a gente que trabalha com agricultura, a gente tem que ser extremamente observador. Eu acho que isso aí é fundamental. Observar a planta, observar a raiz, observar o que tem de inseto, o que tem na área, né? E aí, Valdir, essa questão da sucessão que eu estava colocando, o que trouxe para nós? Trouxe essas áreas mais antigas de produção aí de 20, 30 até mais anos, começou a diminuir a produtividade. Começou manchas, várias manchas. E essas manchas, o que eram? Nematóides. Percevejo castanho, principalmente, né? E nematóides, né? Fusário, né? E então começou macrofomina, essas doenças típicas de sucessão, né? De cultura, assim, vai plantando sempre as mesmas. É aí que eu despertei para a questão da agricultura sustentável, né? Porque eu vi que eu estava produzindo mais em áreas novas do que as áreas mais antigas, e por questões mesmo de doenças, né? E de pragas de solo, né? Aí eu comecei a trabalhar com a questão dos biológicos, né? Tentar combater os nematóides com biológicos. Aí comecei a fazer as primeiras experiências com os biológicos. Aí depois apareceu o personagem muito interessante, que é o Guizão, que você conhece também há muito tempo, né? E me apresentou o Podegost, que ele fez um doutorado em cima, um doutorado em cima. Não, foi um mestrado que ele fez. Doutorado foi uma conhecida nossa, que estava fazendo doutorado, que a gente começou a acompanhar. E eu disse para ele, eu vou colocar numa área arenosa que eu tenho lá, que eu chamo de buraco negro, que é uns 5 hectares que tudo que coloca aqui some. Então eu vou botar o Podegost aqui e vou botar numa área nova que eu estou abrindo. E fiz o teste, 5 hectares nessa área, né, que era mais arenosa, e numa área nova, rapaz. E para minha surpresa, eu colhi bem nas duas. Colhi mais nessa área arenosa que nunca tinha colhido. Colhi bem nela. E na área nova também foi uma colheita interessante, foi uma colheita boa também. Não perdeu para onde foi adubado normalmente, né? Só que era uma área nova com uma fertilidade até razoável. Não vou dizer que é uma área sem fertilidade nenhuma. Tinha uma fertilidade natural essa área. Então, eu ingressei com o Podegost. Aí, uns amigos meus começaram a trabalhar com a questão dos biológicos. Eu falei, não, eu já testei muita coisa na minha vida. Eu vou testar o Podegost, vocês estão trabalhando biológico, né? Aí, foi uns 2 anos trabalhando com o Podegost e eu vi que não dava para trabalhar com o Podegost sozinho. Eu precisava do incremento dos biológicos, né? E aí comecei a trabalhar, unir as duas coisas, o biológico com o Podegost. E eu expandi as quantidades de Podegost muito rápido. Eu passei de 300 toneladas para o outro ano 7.000 toneladas de Podegost que eu joguei no solo. Foi muito rápido também o Podegost. E estou acreditando muito né? Você deve ter congestionado a rodovia só de carreta caçamba, hein? 7.000 toneladas. Foi 7.000 toneladas, foi uma coisa incrível, né? Mas deu tempo de aplicar tudo. Mas esse Podegost foi eu tenho um experimento que já está indo para 12 safras em cima, porque é soja e milho, 6 anos, né? Mas 12 colheitas de culturas em cima. 6 de soja e 6 de milho. E eu não tenho colocado nada de adubo químico. E tem outras áreas que eu coloco a metade do adubo e o Podegost, sabe? Só que todos nós ainda, viu, Valdir, estamos aprendendo ainda com isso. Não tem nada pronto ainda, sabe? Nós estamos aprendendo a quantidade de Podegost jogado, né? Os tipos de Podegost, porque o sistema é diferente. Agora, o que nós temos vendo é o seguinte, você tem que aliar tudo dentro do sistema para se tornar um sistema regenerativo e sustentável, né? Porque o sustentável, o sistema atual da agricultura, com os preços que estão, ele está sustentável também. Digamos, a agricultura convencional, né? Está sustentável. A gente está vendo que o agronegócio está crescendo, mas a gente tem que pensar, como você falou, nós temos que pensar a longo prazo, né? De médio a longo prazo.
Porque como é que nós vamos resolver os problemas das áreas mais antigas, né? Eu consegui resolver hoje, eu posso dizer que 95% das minhas áreas mais velhas estão solucionados os problemas de nematóide e percevejo castanho. Tá? Muito pouco problema de doenças e outros tipos de doenças de usário, esses outros tipos de doenças. Então, é para dizer que é o mínimo mesmo que a gente encontra hoje num ano agrícola, né? Tanto para milho como para soja. E aí vem as vantagens do sistema. Você tem um sistema mais barato, né? O pó de rocha hoje você consegue economizar em adubação. Você coloca só a metade do adubo químico. Eu acho que é o modelo mais que vai ser difundido. O pó de rocha vai ser um insumo a mais na atividade agrícola, porque ele entra como regenerador do solo mesmo, né? A atividade biológica, a microbiana do solo, ele melhora com o pó de rocha. Aí, você acrescentando mais coberturas no milho, como crotalária ou braquiária, aí você põe o sistema todo para funcionar a seu favor. Você quebra, você põe muito mais fungo, muito mais bactérias benéficas que combatem o nematóide, que combatem o percevejo castanho. Se põe os biológicos, né? Eu faço um farm hoje, a maioria dos meus biológicos, né? E fica com um custo bem mais baixo. Esse trabalho com os biológicos, aliado com a questão do pó de rocha, que vai regenerando o meu solo e ativando a vida microbiana do solo, ele tem feito com que a cada ano que passa, tem reduzido cada vez mais as manchas que eu tinha no passado. Tinha mancha lá de 10 hectares, hoje tu pega lá uma manchinha de 5x5, quando tu acha uma manchinha de solo, sabe? Então dá até gosto de ver hoje, você chegar na lavoura e ver uma lavoura homogênea, né? Sem aqueles altos e baixos que tirava a média. Então, assim, com seca, com tudo, esse ano eu fechei média de 68 sacos por hectare nessa área. A projeção era colher uns 75 sacos por hectare. Mas foi 2 veranicos que tiraram a média. Mas eu só colhi isso porque eu tenho um pó de rocha no meu solo, que tem silício, que tem todos os micronutrientes e que me dá uma resistência maior para a minha planta para aguentar o veranico. O meu milho, que está aguentando os trancos também, eu tenho certeza que ainda eu vou colher um milho aí na faixa de 120 sacos por hectare, porque tu olha para os vizinhos que não tem pó de rocha e olha para a minha área que tem pó de rocha, você vê que a minha planta ela apresenta uma resistência maior a esse veranico que está acontecendo. Então, essa agricultura sustentável, a gente tem que falar no todo, né? Sustentável no sentido de longo prazo, né? Porque, eu volto a repetir, a agricultura praticada hoje com esses preços, essa agricultura convencional, com a adubação química, do jeito que ela é feita, ela está sendo sustentável. Mas na hora do arroxo, a hora que cair preço, a hora que as coisas voltarem ao patamar normal, que a gente sabe que nós que vivemos tudo na agricultura, a gente sabe que isso aí não é duradouro, esses preços. Nós vamos ter os preços bem apertados amanhã ou depois, né? Eu não gosto de ser pessimista nessas coisas, mas a gente tem que ser realista também. A gente sabe que isso aí não é sempre que tem esses preços que nós estamos recebendo. E nós recebemos numa situação diferente, né? Porque nós compramos com o dólar os insumos com o dólar mais baixo, o dólar subiu, o preço subiu, né? O mercado também foi ativado, então a margem de lucro aumentou bem, então ficou tudo sustentável. Mas aí tudo está vindo atrás, né? Está subindo o preço das máquinas, está subindo o preço dos insumos, tudo hoje é mais caro. Se tem uma recuada no dólar e o mercado recuar um pouco, a nossa margem vai para o espaço. Então a gente tem que pensar nisso também. A gente tem que ir botando os passos de acordo com as nossas pernas, né? Não dá para pensar que tudo vai continuar desse jeito eternamente, né? Pensar que a agricultura, olhar o passado da agricultura, olhar o mercado, como é que foi em outros anos, para a gente ver que a gente tem que ir com um pouco de calma na nossa atividade. Podcast Academia do Agro. Ô Flávio, emendando já nesse seu comentário, quais as grandes ameaças para o agronegócio hoje? Seria ter um pouco mais o pé no chão, um pouco mais de calma, como você acabou de dizer? Quais seriam outras ameaças que você pode
presumir que aconteça? Olha, Valdir, assim, hoje eu vejo a agricultura assim, não com as ameaças que tinha no passado, sabe? Os planos econômicos foram uma grande ameaça, né? Nós tivemos muitos planos econômicos. Quando eu cheguei aqui em 1985, nós já chegamos com o plano do Sarney, que já tirou a nossa lucratividade. Aí depois veio o plano Bresser, veio o plano Collor, e foi o terror, né, para a atividade agrícola. Depois veio o plano Real, que ele fez bem para o Brasil num sentido, mas para a agricultura, quando o plano Real ele veio, foi um desastre, né, porque parou nosso real com o dólar, o real valendo mais que dólar, né? Eu nunca esqueço dos preços que eu vendi milho, R$ 3,50, soja R$ 7,20, né? Então, aquilo ali foi um prejuízo imenso para a nossa atividade, né? Nós arcamos com uma dívida que foi a securitização, que vai ser terminada de pagar em 2025, né? Então, aquilo ali foi muito ruim para a atividade. Esses pacotes econômicos trouxeram muitos problemas, né? Fora as doenças, né, que eu já fiz um pequeno comentário, que foi o cancro da haste, a ferrugem, né? Então, isso tudo eram ameaças grandes. Mas como hoje nós temos uma bancada ruralista muito ativa, muito forte, né, para passar qualquer projeto que ela passa pela bancada ruralista, se tiver alguma coisa que prejudique a agricultura, a bancada ruralista age rapidamente, né? Então, dificilmente vai ter algum pacote que vai trazer prejuízos, como trouxe no passado, né? Então, acho que, nesse sentido, nós vamos... Né? Esse aí não é uma ameaça tão grande. A questão... Já andaram tentando, né? Na Lei Candir, o pessoal tenta, né? Às vezes, embutir isso, né? Mas aí a bancada age mais rápido e põe o pé no freio lá e segura, né? Mas a gente não está livre de algum pacote que eu tomo, alguma coisa. Você viu o governo de São Paulo, né? O Dória também pisa. Você viu o governo de São Paulo há tempo atrás aí com o ICMS? Pisou na jaca, né? Todo mundo querendo dar mordidinha, né? Tem dúvida. O Mato Grosso... Ô, Flávio, e... Pois não. Não, desculpa, pode falar. O Mato Grosso começou com aquele fundo... Não, eu ia fazer uma outra pergunta, mas eu quero que você termine o raciocínio. O Mato Grosso mesmo começou com aquele fundo para as estradas e já aumentou o imposto, né? Eles estão pagando um valor bem mais alto, né? O Estado já está mordendo, então. Então, assim, a gente tem que estar de olho muito grande. E outro detalhe em relação à questão das ameaças, só para terminar essa nossa parte, hoje a gente está fazendo uma agricultura muito preventiva, né? Antes acontecia a doença para depois... Aí quando vinha a doença, aí a produtividade caía lá embaixo e o prejuízo ficava com o produtor, né? E hoje a própria Embrapa, nós temos, por exemplo, um grupo que é o GAPS, né? Que é um grupo que também tem a pesquisa interna, né? Está sempre pesquisando todos os produtos que o mercado oferece para a gente pesquisa, né? E está sempre observando todas as lavouras para ver o que está acontecendo. Então, hoje, se surgir lá uma pinta de doença, a gente já está sabendo o que é e buscando solução para aquilo, não deixando ela avançar e acontecer para outro ano, né? Como aconteceu com a ferrugem, né? E com o cancro da haste. Então, acho que isso aí também é uma ameaça menor hoje, a questão de doença. Agora, nós temos a ameaça climática, que eu acho que é a pior hoje, né? A ameaça climática. Tem uma ameaça de mercado? Temos ameaça de mercado. Agora, a climática, todo ano, a gente está vendo. Esse desmatamento desenfreado aí da Amazônia, eu acho que já está afetando a gente aqui. E não adianta começar a querer plantar lá e diminuir a produção no Mato Grosso, no Goiás, no Mato Grosso do Sul, São Paulo e o resto do Brasil, né? Acho que tem que rever isso urgentemente, viu? Eu gosto da questão, assim, eu acho que não se pode ter um exagero na questão da ecologia, não pode ser xiita na questão da ecologia, mas esse desmatamento desenfreado, acho que tem que fazer um estudo profundo, Valdir. O que representa aquela mata
para nós, para o resto do Brasil? O que representa aquilo? O que ela gera de chuvas aqui para nós? Se nós continuarmos desmatando e mexendo lá, que custo nós vamos ter no futuro? Que custo nós vamos ter? Até porque nós não precisamos desmatar a Amazônia para obter mais área. Nós temos tantas áreas ainda são subaproveitadas e todas com aptidão agrícola, sem mexer, sem tocar na floresta, sem tocar na mata amazônica. Então, não faz nem sentido em termos de expansão de área, tá? Então eu vejo que é bem pertinente o que você está dizendo. Como ameaça, até complementando seu raciocínio em termos das ameaças, já é conhecida a frase, né? Agricultura é uma indústria a céu aberto. Nós estamos sujeitos a chuvas, trovoadas, doenças e etc. Exato. Mercado, etc. Né? E uma das coisas também, que é a única atividade econômica do mundo que você não tem o preço final definido. Exatamente, Hugo. Se você vai fazer um carro, se você vai fazer um móvel, se você vai fazer uma ferramenta, você já sabe lá na frente quanto que é o seu custo de produção, quanto que é a margem, quanto é o seu custo de distribuição, você fixa aquilo. Muitas vezes você já está produzindo, antes mesmo de produzir, você já está com a sua manufatura vendida. A agricultura não tem nada disso. A agricultura é preço para planta-se, entra-se nessa atividade sem nenhuma previsão do que você vai vender lá na frente. E então, isso que foi bem comentado por ti, faz todo sentido, cara. Cara, hoje a inovação, as tecnologias, as instituições de pesquisa agropecuária, a Embrapa, os consultores, hoje, e a própria conectividade que nós temos hoje, tudo tem que vir ao encontro de facilitar as previsões para a gente minimizar estas ameaças, né? Então, quando a gente fala hoje, nós não falamos mais só de fungicida, um super fungicida, um super inseticida. É importante que venha novas moléculas, mas a gente fala sistema, manejo, integração, conhecimento, perfil do solo. Um exemplo claro, um perfil do solo corrigido, cuidado, controlado, à medida do tempo, vai permitir uma atividade biológica muito mais intensa, muito mais abundante, que vai lhe dar muito mais resistência a esta planta. Vamos lá, um fungicida, principalmente de parte aérea, tá? Ela tem uma grande agressividade na planta, mas se ela tiver uma raiz, se ela tiver um sistema radicular absorvente e bem nutrido, vai minimizar o ataque desse patógeno. Então, tudo é uma coisa integrada, tudo é uma coisa em relação a manejo. Acho que eu já falei demais. Quem tem que falar é você, viu, Flávio? Eu vou passar a palavra para você outra vez. Está correto, Valdir, você está completamente correto. Porque as empresas também, né, a gente às vezes deixa as empresas de lado, mas os técnicos hoje, eles andam nas propriedades também, eles ajudam, eles identificam também, né? Quer dizer, então, como você falou, hoje tá muito integrado a Embrapa, os produtores, os técnicos, né? Esse grupo de pesquisa que nós, por exemplo, o nosso tem, no Grupo GAPS, mas hoje a gente consegue realmente se antecipar os problemas, né, nesse sentido. Agora, vamos ver, né, o que vai acontecer em relação à questão climática, né? Vamos observar, ver o que vai acontecer, ver se, às vezes, a gente faz um alerta aqui em relação a isso, né? Porque a gente está sentindo na pele já, né, esses veranicos aí todo ano, tirando uma parte da produção. Então, por isso eu falo, é uma ameaça. A questão de mercado pode ser uma ameaça, que é o tripé, né? É o tripé. Para a questão de lucratividade, como você falou, o mercado é outro. Se cair, o mercado é aquela história. Tu pega os preços, todo mundo quer plantar, né? Eu tenho visto aí todo mundo querendo plantar, gente que nunca plantou na vida, tá começando a querer plantar, né? E isso vai saturar o mercado amanhã depois, aí os preços caem, mas é uma coisa quase que natural isso do mercado, né? Aí os preços caem e aí vai ficar no mercado realmente quem é profissional, quem conseguir administrar bem a questão do custo-benefício da produção, né? Aí que eu acho importante que a agricultura regenerativa e sustentável, aí ela vai entrar no processo. Aí quem tiver já bem alinhado com isso, né, conseguindo diminuir custos, porque
com a agricultura biológica você consegue diminuir alguns custos, até de fungicidas, de inseticidas, se faz alguns manejos que você consegue diminuir a quantidade de produtos jogados no ano, né, nas culturas, tanto de soja como de milho, né, e outras culturas também. Então o manejo da agricultura sustentável aí, eu acho que ele vai aumentar cada ano, porque o produtor, eu tenho visto, está mais consciente em relação a isso. E se não vai pelo amor, vai pela dor, viu, Valdir? E quando começar a diminuir a produtividade da sua área, ele vai ter que buscar alternativa. Não para não. É verdade. É melhor ir pelo amor. A fila não para, né? Ela continua andando, é isso mesmo. Ô, Flávio, é melhor pelo amor. Ô, Flávio, em toda a sua trajetória profissional, pode falar pessoal, mas eu digo porque você é intrinsecamente ligado, né? Qual foi o pior momento da sua trajetória que você possa se lembrar ou possa relevar? Olha, Valdir, essa sua pergunta, eu posso dizer que tive grandes momentos, muito bons momentos, mas tive momentos muito difíceis, né? Por exemplo, no Campos da Haste, foi um momento difícil. Mesmo que eu produzi razoavelmente bem, mas a gente tinha adquirido propriedade, foi um momento difícil de administrar contas, problema financeiro. Então foi um momento difícil, sabe? Eu tive que batalhar muito mesmo para conseguir. Eu tive alguns lances de sorte, Valdir. Vou te contar um detalhe do Campos da Haste. Eu tinha plantado a variedade de doco que quase ninguém mais plantava. E eu plantei muito doco, porque eu usava doco plantado bem no centro, que ela produzia em torno de 50, 53 sacos por hectare. Mas aí, Valdir, esse período foi interessante, que como eu tinha a variedade doco, ficou 4 variedades para se plantar no outro ano que sobrou. Era a Engopinha, a Estrela, o CAC 1 e a doco. Só tinha 4 variedades. Hoje nós temos mais de 200 variedades, né? Mas naquela época, o Campos da Haste sobrou 4 variedades. E eu fiz semente do meu doco, da variedade doco, praticamente toda ela. E naquela época eu vendi super bem, então eu financeiramente me safei em função de uma variedade que quase ninguém plantava, né? Então, alguns detalhes de, não sei se é sorte, predestinação, sei lá, deu sorte de eu fazer aquilo, fazer a semente, conseguir vender a semente. A parte que eu tinha que pagar a terra, eu troquei por semente, a empresa sabia que ia vender a semente, ficou com a semente. Quer dizer, tudo isso foi uns lances de sorte, né? Mas teve, assim, eu acho que eu tive mais problemas, não foi até com produção, foi mais problemas de pacotes econômicos, Valdir, porque o Plano Collor também foi um desastre também, sabe? O Plano Collor, de um dia para o outro, a gente ficou devendo 30. Para tu ter uma ideia, eu puxei meu extrato e eu fiz uma conta assim, dá para pagar o financiamento e sobrar tanto. Quando lançaram o Plano Collor, de repente eu fiquei devendo 25%, não pagava mais minhas contas e ficava devendo 25% ainda, né? Então foi um outro desastre esse plano. O Plano Real foi outro problema também, no início do Plano Real, né? E como eu falei antes, o real ficou valendo mais que dólar, né? E os preços foram todos lá para baixo. Então foi assim, o problema mais foi a questão financeira mesmo, né? E as idas para Brasília, né? Aí eu na frente da entidade, né? José Roberto Bruxelli, outro guerreiro também da agricultura, né? E fora a gente fala um companheiro, mas tem muitos companheiros guerreiros, né? Mas como eu estava na frente da entidade, na frente da Associação de Produtores de Grãos, rapaz, lá foi sofrido, viu? De gabinete em gabinete dos deputados federais. E eu vi tanta besteira do jeito que a gente ouvia, né? Rapaz, não era fácil, né? E aguentando a pressão do governo, né? Pressão do governo para que a gente fosse embora, né? Botando mil dificuldades, não botava banheiro, não botava nada para a gente, era tudo a céu aberto lá, né? Então esses momentos foram difíceis, mas por outro lado, eu tive os momentos agradáveis, foi a questão do plantio direto, alguns prêmios que eu recebi, foi muito interessante, do Clube dos Engenheiros Agrônomos,
Na época eu recebi prêmio da Associação do Plantio Direto do Cerrado. Eu tive muitos reconhecimentos também pela minha batalha, né? Tanto, eu sempre fui muito aberto a repassar o que eu acho que dá certo na agricultura, sabe? Então, eu nunca fiquei guardando para mim para comprar a terra do vizinho, como diz o ditado aquele, né? Eu vou segurar isso aqui, produzir bem e comprar a terra do vizinho. Para mim, não. Tudo que eu achava que dava certo, sempre passei para os outros, né? E até hoje eu faço isso, né? A questão do pó de rocha, a questão dos biológicos, a questão da agricultura sustentável que a gente vem tentando difundir. Então, isso também foi eu acho que assim, as alegrias foram muito maiores do que as tristezas dentro da atividade. Podcast Academia do Agro. Flávio, e o que você pretende ainda melhorar? O que você acha que você tem que melhorar? Olha, Valdir, assim, o que eu busco hoje dentro da agricultura regenerativa é uma agricultura com uma qualidade de grãos melhores, tá? Nesse sentido, eu estou buscando melhorar, porque a gente não pode parar nunca na vida, né? Eu quero ver se... Eu não quero aposentar, vou aposentar, não quero aposentar. Eu quero continuar a minha atividade agrícola, continuar a questão da sucessão, de deixar meus filhos tomar conta de uma parte e eu ficar lá no meu canto fazendo meus experimentos, né? E buscando essa questão da melhoria da qualidade nutricional de grãos. Eu acho que é um passo importante que a gente vai ter. E a gente tem visto, eu já tenho feito algumas análises de grãos, onde se coloca o pó de rocha, né, a rochagem, que a qualidade nutricional desses grãos é melhor do que a qualidade nutricional dos grãos onde só tem o adubo químico. Para você ter uma ideia, vou colocar algumas, todas elas dão um pouco mais. A questão do cálcio, do fósforo, do potássio, do manganês, do magnésio. O magnésio aumenta bastante. O ferro, por exemplo, dá o dobro onde você põe um pó de rocha. Então você imagina um milho sendo moído, digamos, para fazer farinha, com o dobro de ferro do que o milho normal, né? Vai ter que ter um valor amanhã ou depois lá na frente isso, né? Mas a gente já vem observando que esse incremento do pó de rocha nas plantas, né, nos nossos solos, para nutrir as plantas, ela tem sido interessante. Então, uns detalhezinhos assim que a gente tem visto que se torna favorável para nós produtores. Por exemplo, você tem um veranico onde tem pó de rocha, a planta te dá um percentual a mais de produção. Os outros experimentos que eu já tive, em relação principalmente ao milho, o veranico de milho, o milho deu 8 sacos a mais por hectare, comparado com a adubação normal. E uma área que pegou bastante seco chegou a dar 16 sacos a mais por hectare. Então, assim, a gente tem visto que o pó de rocha, com todos os micronutrientes que ele tem, mais o silício, ele ajuda a fortalecer a planta para evaporar menos e dar menos evapotranspiração da planta, né? A parede celular da planta fica mais espessa, um pouco mais grossa um pouco, e perde menos água. E a questão deve ser também a questão radicular, né? Radicular. E também deve, assim, a gente fala no empírico, porque a gente não é pesquisador, né? Não é cientista para estar olhando todos os detalhes. A gente vê a questão empírica, a questão visual, a questão da medição, né, de produtividade, da coleta dos grãos para mandar analisar. Esse tipo de coisas eu venho fazendo para a gente comprovar que pode ser melhor a agricultura, né? Ela pode ter um pouquinho mais de segurança no caso de um veranico, ou na questão de doença também. Se você tem uma planta mais fortalecida, mais bem nutrida, ela vai estar com mais resistência à doença. Então, isso tudo vai ajudar o agricultor no futuro, essa questão do incremento do pó de rocha na atividade agrícola. Bacana, Flávio. Nós estamos já chegando finalmente aqui do nosso papo, e eu queria ouvir de você o que você falaria para os nossos produtores e demais atores do agronegócio. Vamos chamar de conselho, vamos chamar de estímulo, né? De o que você gostaria de passar aos colegas.
Olha, Valdir, ter acreditado, né? Se o conselho fosse bom, a gente comprava, né? Mas é difícil, conselho é difícil dar. A coisa mais difícil do mundo é conselho, né? Vou ficar com o estímulo que você falou, né? O estímulo. Estímulo. O estímulo, hoje, para o produtor, assim, eu sempre falo, faça a sua própria experiência na sua propriedade. Né? Cada um precisa ter uma área grande. Comece fazendo experiência com o pó de rocha. Faz 100 hectares, 50 hectares, 20 hectares. Põe o incremento do biológico junto. Porque achar que só o pó de rocha é a solução para tudo, não é. Realmente não é. Né? A gente está vendo que o pó de rocha ele é um grande aliado, né? no que eu já comentei aí atrás, né? Mas precisa da atividade biológica junto, microbiana do solo, precisa ter matéria orgânica, né? Aí sim, o produtor que começar a fazer essas experiências, ele vai ver que ele vai ter benefício com isso, vai ter um custo menor, né? A sua planta vai produzir um pouco mais, vai ter uma planta mais fortalecida, né? Como eu falei, da questão dos veranicos, a questão das doenças. É só fazer a experiência que ele vai ver a diferença entre fazer só agricultura química e agricultura, né, biológica, orgânica. Muita gente hoje já está entrando nos compostos orgânicos também. Mas o pó de rocha é interessante que o pó de rocha tem, em todo o Brasil tem pó de rocha. As rochas adequadas, né, sendo pesquisadas. O pó de rocha tem a questão da distância, né? Até 300 quilômetros é viável você puxar o pó de rocha. Acima disso, financeiramente já começa a pesar. Mas amanhã ou depois vai ter pedreira para todo lado aí sendo, usando o pó de rocha, né? Então, eu acho que vai ser um benefício para o produtor. Que legal. E eu corroboro com o seu estímulo e com o seu comentário, porque a partir deste último ano eu sou usuário também de pó de rocha, né? Eu e meu amigo Visão lá fizemos também. Minha área é pequenininha, só tenho lá cerca de 60 hectares, mas foram 60 hectares com 5 toneladas por hectare, e que a média histórica ali da área, uma área muito arenosa, inclusive, era em torno de 52, 53 sacos, né? Esse ano, já no primeiro ano, nós já vimos, lógico, somado com outras práticas, com manejo adequado, nós conseguimos atingir 61 sacos. Ou seja, ela é muito evidente. É lógico que resultados imediatos não é esse o conceito nem o critério. Isso aí é uma coisa de médio e longo prazo. Valdir, e esse ano não foi o melhor ano, né? Não foi? Com a estiagem nós tivemos, né? Não foi o melhor ano. Tu já teve um resultado legal, né? Muito legal, muito legal. Mas então, te agradeço. Aí, como disse, estou inclusive parceiro junto a esse estímulo que você nos compartilhou. E obrigado pela inspiração que você está provocando em todo o nosso meio aqui, pela sua determinação, pela sua resiliência, pelo seu trabalho muito bacana feito. É tudo mérito realmente justo, mais do que justo, essas deferências como você hoje indicado como personagem Soja Brasil, é o mínimo que se pode fazer por essa sua determinação. E pelo sucesso que você está alcançando, obviamente. E diria para você o seguinte, como é que as pessoas podem entrar em contato com você? Ô Valdir, pode entrar em contato com o meu celular, né, que é o 64 99987 1776, ou também no meu e-mail, né, particular, que é o ffaedo@faeg.com.br. Qualquer contato desses aí, a gente estaria disposto a bater um papo, tirar alguma dúvida, tranquilamente. E eu fico assim, muito honrado pelas suas palavras, porque você é um técnico reconhecido no Brasil inteiro pelo seu trabalho. Te acompanho há muitos anos também. E fiquei assim, muito feliz de poder dar uma entrevista, né? Você me chamar para essa entrevista, né? Porque você está prestando um serviço enorme, continua prestando um serviço enorme para o agro, né? Com esse seu trabalho também. Então, sou muito grato a todo mundo mesmo,
não tenho, assim, o pessoal ficou vaidoso, falaram por causa do prêmio. Não, realmente eu sou uma pessoa que, graças a Deus, eu não tenho esse tipo de vaidade, sabe? Foi emocionado mesmo com o prêmio, fiquei emocionado com a homenagem, né? Mas eu quero continuar a mesma pessoa que eu sempre fui, sempre, né, tranquilo, sereno com as coisas, né? E humilde. Eu gosto das pessoas mais humildes mesmo, que não ficam passando por cima dos outros, que respeitam os outros. A gente vive um momento no Brasil meio complicado, né? Está faltando muito respeito um com o outro. A diversidade não está sendo respeitada, a opinião não está sendo respeitada, o pessoal prefere ir para a agressão, às vezes ir para o debate. Quer dizer, então acho que isso aí no Brasil nós temos que mudar, nós temos que voltar ao que era antigamente. Vamos respeitar a opinião, vamos discutir, vamos até encrencar um pouquinho, né? Ser meio áspero às vezes, mas sair dali e tomar cerveja junto, né? Agora não, o pessoal vai para briga, né? Quando não xinga, não rebaixa as outras pessoas, prefere briga às vezes virou muito peleja de futebol, né, cara? Infelizmente virou. Isso aí virou muito peleja de futebol. Agora totalmente fora da casinha. Isso aí me entristece, viu, Valdir? Me entristece de ver esse quadro no Brasil hoje. Espero que mude isso, né? Eu acho que o radicalismo não é bom para ninguém, né? É melhor o diálogo mesmo, acima de tudo, né? E com respeito, né? Com respeito de opiniões, independente da opinião que cada um tem. Mas você sabe que o mundo caminha por uma coisa melhor. Eu tenho fé nisso aí. E como você disse no meio da sua entrevista, se não é pelo amor, é pela dor, sabe? Então, isso aí, o que vai se pagar um preço por isso, por essa intransigência, por esse radicalismo. Mas a tendência é que o bom senso impere, que o meio termo impere, que o diálogo impere. E eu acho que nós somos responsáveis por isso também. Então, hoje, eu não divulgo, eu não propalo, eu não compartilho. Procuro dar origem ao que eu estou falando, ao que eu estou compartilhando, coisas de boa fé, coisas positivas, mesmo das coisas negativas, mas dando um viés de preocupação, de orientação, e não passivamente, não passionalmente, né? Não só com emoção ou com falsas convicções, que é o que nós passamos hoje, né? Hoje a discussão fica muito mais eu sou Bolsonaro, eu sou PT, não tem nada, é uma bobagem isso aí, uma pura bobagem. E cabe a nós, porque nós somos influenciadores, né? Então, se nós também multiplicarmos coisas boas, isso vai gerar coisas boas lá na frente. Mas é isso aí, Valdir. O mundo hoje está mudado, as pessoas estão mudadas, a vibração tem que ser diferente, a energia tem que ser diferente, viu, Valdir? Hoje a gente tem que vibrar com a energia boa, com a energia do amor, com a energia da compreensão, tá? Com oração. Quando você ora, você vibra, você tira o coronavírus de perto de você. Quando você vibra positivo, você tira o coronavírus de perto de você. E as pessoas não estão vibrando positivamente. Então, a gente tem que vibrar positivo. As energias estão aí, a gente sabe que o mundo é cheio de energia. Nós somos fluxo de energia, nós não somos apenas esse corpo que nós temos, né? Nós somos fluxo de energia. E as energias estão aí para ser vibrada positiva. Então, vamos vibrar positivo, vamos vibrar com oração, com amor, com carinho. E isso aí vai fazer com que essa pandemia ela vá embora bem mais rápido do que ela está hoje, do jeito negativo do que está sendo encarado o mundo hoje. É verdade. Flávio, grande abraço para ti, obrigado novamente por essa oportunidade. Quero contar contigo em outras oportunidades, nós temos muitas coisas que a gente pode explorar com mais detalhe, a questão do biológico, a própria rochagem, essa questão da agricultura sustentável e regenerativa. A gente tem vários tópicos que a gente pode dar uma aprofundada e bater um papo bastante bacana no futuro. Esta casa, este podcast, é uma arena aberta para isso e já estás convidado, tá? Como eu estou empenhado e comprometido na primeira oportunidade de visitá-lo aí na fazenda, tá bom? Será um prazer, Valdir, te receber na fazenda.
Valeu, muito obrigado e estamos à disposição. A hora que você achar interessante que a gente coloca mais alguma coisa, estamos aí. Um abraço a todos aí que nos ouviram. Tudo de bom. Grande abraço. Você já sabe que o podcast podem ser ouvidos em qualquer situação, são totalmente grátis, sem anúncios incômodos, proporcionam descontração e entretenimento, educam enquanto divertem, mas os episódios da Academia do Agro provocam em você algo diferente. Ser ouvinte do podcast é reinventar sua vida profissional, com aumento de motivação, diminuição do estresse, estímulos em busca de mudanças, autoconhecimento, percepção sobre si mesmo e inteligência emocional. As histórias e depoimentos aqui gravados representam indicadores efetivos para situações desafiadoras, assim como fortalecem vínculos profissionais, sociais, educativos e afetivos. Quando se trata dos benefícios profissionais, estamos falando sobre a obtenção de vantagens nas organizações, enquanto que os apoios psicossociais afetam cada pessoa em sua esfera individual. Essas duas funções unidas possibilitam às pessoas ferramentas para enfrentarem os desafios de cada etapa da sua vida profissional e pessoal e de forma mais completa. Sabe aquele momento da vida em que você precisa tomar uma decisão e sabe que vai enfrentar dilemas profissionais e pessoais? Muito bem, é neste momento que ouvir um bom papo, uma boa conversa, com maturidade e sabedoria pode ajudá-lo. Os episódios do podcast Academia do Agro têm essas vantagens. Ensinam conteúdos práticos, bem como aconselham, abrem seus olhos e fazem com que você reflita. Vem conosco, estamos em todos os aplicativos de áudio como Spotify, Apple Podcast, Google, Amazon, entre tantos outros. É só você se inscrever e é grátis. Também estamos no YouTube e você pode interagir com a gente pelas redes sociais ou pelo site www.academiadoagro.net.br. Ah, você quer conversar comigo? Você quer me mandar uma mensagem ou áudio? Tranquilo, envie para o WhatsApp 62 99700 7049 e eu, Valdir, estarei aqui à sua disposição. Vamos em frente. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!